Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar corrigindo a atividade da aula anterior. Então, questão 1 pergunta-se: o que é matéria? Então, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, ocupa um certo volume no espaço. Então, pode ser líquido, pode ser gás ou pode ser sólido. Todos eles ocupam lugar no espaço. 2. Quais são as propriedades gerais da matéria? Então, massa, volume, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, descontinuidade e inércia. 3. Quais são as propriedades específicas da matéria? Funcionais, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, dureza, maleabilidade, ductibilidade, tenacidade e organolépticas. Diferencie ponto de fusão de ponto de ebulição. Então, ponto de fusão é a passagem do estado sólido para líquido, exemplo, gelo derretendo. Já o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Se quiser fotografar.
Meninos, então o nosso assunto agora é a densidade. Bom, creio que todos vocês já ouviram falar em densidade, pelo menos. Ou pelo menos na prática você observa isso. Suponhamos, eu não vou fazer o experimento, mas vocês com certeza já fizeram. Se você põe num copo, meio copo de água, põe areia e põe óleo de comida, o que você vai observar? A areia vai para o fundo do copo, por ser mais densa, né, ou seja, mais pesada. A água vai ficar intermediária, por ter uma densidade, né, maior do que o óleo, mas menor do que a areia. E o óleo vai para a superfície, por ter uma densidade menor do que a densidade da água e menor do que a densidade da areia. Bom, então, quando a gente diz que uma substância é mais densa, quer dizer que ela é mais pesada, né? Menos densa, mais leve. Por exemplo, o ar, quando ele é aquecido, ele se torna menos denso, ou seja, mais leve. Por isso que tem a tendência natural de subir, igual, né, acontece nos balões tripuláveis, né? Fornece fogo para ele, né? Esse ar vai dilatar, né? Vai expandir, vai ocupar um volume maior, né? Isso vocês vão ver na física posteriormente. E aí, como ele está aquecido, a tendência é ele subir. Se quiser que o balão desça, corta-se o fogo, aí ele vai descer. Tá bom. Então, a fórmula da densidade são duas. Uma delas é essa. Quando o exercício fornece só uma massa, aí você vai usar esta fórmula. Quando fornece duas massas, por exemplo, a massa do sal mais a massa da água, aí você vai usar essa, tá? Na química do segundo ano, vocês vão aprender muito essa questão de soluto e solvente. Mas, só adiantando um pouquinho, se você pega o sal de cozinha e dissolve ele na água, ou antes mesmo de dissolver, ele é o soluto. Aí ele tem o índice 1. Tudo que se refere ao soluto tem índice 1. E já a água é o solvente, é o que vai dissolver, né, o sal. Então a água é chamada de solvente universal. E tudo que se refere ao solvente tem índice 2. Então, existem outros solventes, tipo o álcool, o éter, o tíner, a acetona, mas o mais usado é a água. Bom, aqui eu coloquei, né, o que significa cada letra. D, densidade, observa que isso é um D minúsculo. A única letra maiúscula aqui é o V de volume, que é um V maiúsculo de forma. Geralmente, as unidades de densidade é grama por centímetro cúbico, ou grama por ml, ou grama por litro. Bom, para você entender, todos sabem o que é um ml. Quando você pega uma seringa, por exemplo, de 10 ml, a distância de 0 para 1 é 1 ml. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, se você tem 300 ml, é a mesma coisa de dizer que tem 300 centímetros cúbicos. Se você tem 500 centímetros cúbicos, é a mesma coisa de dizer que são 500 ml, tá bom? Às vezes, a densidade vem em grama por litro, mas é pouco comum. A massa, né, que é essa aqui, é a massa da solução, geralmente em grama ou em quilograma, né? O M1, que é a massa do soluto, que eu já adiantei antes, geralmente em grama ou quilograma. M2, massa do solvente, em grama ou quilograma. Geralmente o solvente é a água, tá bom? E o volume, geralmente em ml ou centímetro cúbico, ou às vezes em litro. Então agora eu vou explicar exercícios sobre densidade.
Pessoal, então é o seguinte, todas as unidades que terminam em grama são unidades de massa. Quais são elas? E volume. Então aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. São unidades de massa. Porque aqui, por exemplo, calcular a densidade do mercúrio sabendo que 1.360 gramas. Ele não fala se isso é massa, volume ou densidade. Temos que saber do que se trata pela unidade, que é grama. O volume, toda unidade terminada em litro. Então, se aparecer uma dessas unidades, se refere à unidade de volume, né? Quilolitro, hectolitro, decalitros, né? Litro, decilitro, centilitro, mililitro. E todas as unidades elevadas ao cubo, né, são unidades de volume também. Por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Bom, por enquanto é só título de curiosidade mesmo. Não vou cobrar isso de vocês nesses exercícios. Olha, calcular a densidade. Então isso aqui é o exercício QUER do mercúrio. Jovens, tem tabelas periódicas que traz a densidade de cada elemento químico dela. E um dos elementos mais pesados, podemos dizer assim, é o mercúrio e o ouro. Só para vocês terem uma ideia, a densidade do ouro é 19,3 grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. Traduzindo isso para litro, 1 litro de ouro tem uma massa de 19 kg e 300 gramas. Então, aqui é uma densidade muito alta. Sabendo que a massa... Pincelzinho velho, ruim. Com a tinta nele. A massa é 1.360 gramas, que ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. Ora, então a nossa densidade aqui vai sair em grama por centímetro cúbico. Por quê? Porque a massa está em grama e o volume está em centímetro cúbico. Se aqui estivesse em ml, então a nossa unidade de resposta de densidade seria grama por ml. Então o que eu faço? Jogo na fórmula. A minha fórmula tem 3 letras. Conhecendo 2 delas, me possibilita encontrar aquela que eu não conheço. Nesse caso eu tenho massa e volume, calculo a densidade. Se eu tenho densidade e massa, calculo o volume. Se eu tenho densidade e volume, calculo massa. Então, muitos erram agora na hora de substituir a fórmula. E é muito fácil. Por quê? Se eu quero densidade, continua D. Isso aqui é massa. A massa, 1.360, ou seja, só existe um lugar onde eu posso colocar massa, onde está escrito M. E o meu volume é 100 ml, ou melhor, 100 centímetros cúbicos. Então, a densidade, quando você vai dividir por 100, você desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Porque 100 tem 2 zeros, então vai ficar 13,60 grama por centímetro cúbico. Certo? Então, se vocês quiserem entender essa questão de multiplicação e divisão por 10, 100 mil, 10 mil, tem também lá no meu canal, né, no YouTube. Creio que a maioria já olhou, né,
Peço que quem ainda não inscreveu, né, faça esse favor e inscreva. Olha, esse exercício, qual é o volume? Aquilo que ele quer é sempre a nossa interrogação. Ocupado por 5 gramas de prata. Se é grama, é massa. Então, 5 gramas de prata sólida, né? Cuja densidade é igual a 10,5 gramas por centímetro cúbico. Bom, aqui, jovens, o meu volume vai sair em centímetro cúbico. Se aqui estivesse em ml, o meu volume sairia em ml. Se aqui estivesse grama por litro, o meu volume sairia em litro, tá bom? Então joga na fórmula. Aí vamos lá. Copiar, colar. Conhece esse recurso? Ctrl+C, Ctrl+V? Lá no computador, copiar, colar? Então, no lugar do D, eu copio e colo o valor dele, que é 10,5. Agora foi tinta demais. No lugar da massa, eu coloco o valor dela, que é 5. No lugar do volume, continua o volume, porque é o que eu quero. Né? A matemática já te ensinou isso. Todas as vezes que eu tiver duas frações separadas por uma igualdade, o caminho é multiplicar cruzado. Então, 10,5V é igual a 5. 5 sobre 10,5. Um minutinho, vou pegar a calculadora ali para a gente ganhar tempo. Então, dá 0,47. Qual a unidade? Centímetro cúbico. Certo? Mais um exercício para ficar bem claro para vocês.
Móveis Estrela tem preços, prazos, descontos inacreditáveis. Essa você não pode perder e tem mais. Você vai comprar uma linha de guarda-roupas, estofados, colchões, armários, mesmo com cadeiras, em 12 pagamentos sem juros. E tem oferta com preço imbatível. Lavadora Brastemp 12 quilos, TV de 50 polegadas, ar-condicionado de 9 e 12.091 com preços imbatíveis. Móveis Estrela, compre em qualquer oferta no Brasil. Na promoção do João Móveis Estrela tem preços, prazos, descontos inacreditáveis. Essa você não pode perder e tem mais. Você vai comprar uma linha de guarda-roupas, estofados, colchões, armários, mesas e cadeiras, em 12 pagamentos sem juros. E tem oferta com preço imbatível. Lavadora Brastemp 12 quilos, TV de 50 polegadas. Olha, então é importante você fazer a leitura bem feita do exercício e colher os dados dele. O que é colher os dados? Ver o que ele te fornece e o que ele quer de você. Então, uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal e 300 gramas de água. Como eu disse, o sal tem índice 1 e a água tem índice 2. Ou seja, nesse exercício, ele forneceu duas massas. Então, nós temos que usar aquela fórmula maior. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, qual é a densidade dessa solução? Bom, então aqui é só nós jogarmos na fórmula. Então eu tenho que jogar nessa fórmula maior porque o exercício me forneceu duas massas. Se ele tivesse fornecido só uma delas, como foi nos dois anteriores, seria aquela fórmula menor. Então densidade é o que nós queremos. A massa 1, 30 gramas. A massa 2, 300. E o volume, 300 ml. Aí muitos alunos dizem, professor, então eu posso cortar esse 300 com esse? Não. Por quê? Porque para você fazer isso, seria necessário que aqui fosse o sinal de multiplicação. Como é soma, você não pode cortar. Tá bom? Então vai ficar 330 dividido por 300. Então, 1,1 1,1 grama por ml. Então, o que quer dizer isso? Em 1 ml, que é aquela distância pequenininha na seringa, de 0 para 1, né, tem 1,1 grama. Aí tem gente que fala assim, mas Delisete, e esse negócio de 1,1? Não teria que ser só 1? Olha, eu, por exemplo, eu já fiz cursos, vários cursos na UFG em Goiânia, inclusive um deles foram 180 horas de laboratório de química, que a gente só fazia experimentos. Então lá no laboratório de química, né, dessas universidades boas, tem a balança de precisão, que é uma balança eletrônica. Esta balança, suponhamos que você pega lá um punhadinho de sal, ele vai mostrar o seguinte: 4 dígitos à direita da vírgula. É uma balança tão precisa que ela tem as paredes de vidro, né, as 4 paredes de vidro, né, a tampinha. Para que isso? Para que o vento não interfira na pesagem. Você vê. Meninos, então espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham dúvida, pode estar postando no grupo.
E por hoje é só. Tudo de bom. Até a próxima. Fique com Deus.